7h52. Repita. 7h52, Brasília. O presidente Lula abre nesta manhã as plenárias estaduais do Plano Plurianual Participativo em Salvador, na Bahia. E o objetivo é ter um plano entre 2024 a 2027. Catiúcia Sotomayor, como é que vai ser esse encontro? Bem-vinda. Bom dia, Tiago. Bem, segundo o governo, a elaboração do plano plurianual com a participação da sociedade começa hoje com a primeira das 27 plenárias estaduais na Bahia e segue até o dia 10 de julho em São Paulo, passando por todos os estados e o Distrito Federal. O ato de lançamento das plenárias estaduais do plano plurianual participativo e da plataforma digital Brasil Participativo está marcado para 10 horas da manhã, com a presença do presidente Lula e dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e ainda Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, pasta que é responsável pela elaboração do PPA, e ainda Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, que é a pasta que articula a participação social, sistematizando as contribuições da população. Hoje será então lançada a plataforma digital Brasil Participativo, que foi criada para permitir a participação social direta na elaboração desse plano. Nessa plataforma será possível escolher 3 programas considerados prioritários dentro do governo federal, além de apresentar 3 propostas e votar em outras 3. Há ainda outras 2 formas de participação da população no PPA. Os fóruns interconselhos, que reúnem conselhos nacionais em diversos setores, e as plenárias estaduais, que são lançadas hoje. O PPA é o planejamento das prioridades do governo para os próximos 4 anos e tem o objetivo de indicar a necessidade de leis orçamentárias que considerem esses programas no plano. O planejamento tem que ser entregue ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto, juntamente com a lei orçamentária anual. E na agenda de Lula de hoje, na Bahia ainda, está prevista para as 5 da tarde o ato de lançamento da Lei Paulo Gustavo, com a participação da ministra da Cultura, Margarete Menezes. O decreto que será assinado regulamenta essa legislação para que todos os municípios, estados e Distrito Federal tenham acesso a 3 bilhões e 800 milhões de reais, o maior valor da história destinado ao setor cultural. A ideia, segundo o governo, é descentralizar e regionalizar investimentos culturais e a implementação de ações afirmativas, com mecanismos que estimulem a participação no setor cultural de mulheres, pessoas negras e indígenas, comunidades tradicionais, terreiros e quilombolas, populações nômades, povos ciganos, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outros grupos que são considerados minorias. Eu volto com vocês. Discussão sobre o PPA, Catiúcia Sotomayor de Brasília, girando os nossos comentaristas. Diogo Schelp, é necessário fazer uma reunião em cada estado para discutir o PPA? Porque são investimentos no longo prazo, né? Exatamente. Olha, existe no PT, de fato, uma defesa de um modelo de participação popular na definição das prioridades de um orçamento. Eu acompanhei isso de perto em Porto Alegre, quando havia o chamado orçamento participativo, mas na prática, quer dizer, a ideia parece muito boa, não é? Ter uma participação mais direta da população em qual seria o gasto mais útil, né, para a população em relação ao orçamento. Mas, na prática, o que acaba acontecendo era uma manipulação, né, uma politização, justamente, dessas plenárias, né, em que quase sempre quem participavam eram militantes do partido que estava no poder, ou grupos ligados a sindicatos ou da sociedade civil que tinham ligação com o grupo no poder. Então, no fim das contas, o que se direcionava naquelas conversas acabavam levando para aquilo que o próprio partido já pretendia e já queria que fosse a prioridade. É possível fazer diferente, existe agora a novidade da plataforma digital, onde os cidadãos podem entrar e apresentar os seus pleitos, mas a verdade é que muitas vezes isso acaba sendo mais marketing do que propriamente algo que efetivamente vai trazer benefícios. Capês? Exatamente. Como disse a Catiúcia, o plano plurianual é um planejamento de investimentos e administração para os próximos 4 anos. Claro que se você amplia a participação popular por meio digital, você vai permitir que as pessoas democraticamente digam onde elas acham que o governo deve fazer mais investimentos. Agora, o cuidado que deve se tomar é que não haja uma manipulação para criar uma falsa legitimação
de gastos em áreas que não são prioritárias ou áreas que vão levar ao desequilíbrio fiscal. Está claro que o governo não pode sair de nenhum plano plurianual no mundo sobrevive sem que haja equilíbrio fiscal e que haja pequenas exceções para gastos sociais necessários em situações de extrema vulnerabilidade. Fora isso, a participação popular não pode tirar o governo do rumo da sua responsabilidade fiscal e não pode ser utilizada como simplesmente um pretexto para manipular os acessos a estas sugestões e tentar legitimar uma política de gastos irresponsáveis, uma política de gastos que leve ao desequilíbrio fiscal. Então, é muito importante que o governo mantenha a sua autoridade fiscal e a sua responsabilidade na elaboração de um plano plurianual.